Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá! O trabalho intitulado A Arte de Contar Histórias, fomentando a formação docente e a cultura lúdica na 13ª UNEBRIC Semana da Criança, foi um trabalho realizado por mim, Simone Silva de Paula, que estou como doutoranda no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, pesquisando a arte de contar histórias, sob a orientação da professora Rosemary Lapa de Oliveira, uma das coordenadoras da Brinquedoteca Universitária Paulo Freire, junto com Josiane Cajado da Silva e a estudante de psicologia Laís Alves Silva, que foi monitora também durante o evento que nós vamos apresentar agora, que foi uma oficina de contação de histórias que trouxe como problemáticas: qual história contar para uma faixa etária específica? Qual é a dimensão educativa alcançada quando o público infantil não somente ouve, mas também tem a oportunidade de contar, de recontar a história? O objetivo do trabalho foi apresentar a proposta dessa atividade da arte de contar para uma faixa etária específica em idade escolar de 8 e 9 anos de idade, descrever as ações realizadas durante o referido encontro, considerando as estudantes que participaram do evento, as gestoras e a epistemologia em que foi amparada essa pesquisa. O relato de experiência ele é fruto, então, dessa atividade de contação de histórias, a qual foi voltada para esse público e para o evento que nós já mencionamos. Bom, esse evento ele acontece anualmente na semana que antecede o Dia das Crianças. É a UNEBRIC, que é um projeto da Brinquedoteca Universitária Paulo Freire, localizada no Departamento de Educação Campus 1 da UNEB, Salvador. As brinquedotecas universitárias, elas são espaços que foram pensados para a prática pedagógica, inicialmente, e com o passar dos anos e os estudos sobre, nós identificamos que ela se amplia a cada ano para outras demandas, outras vertentes que se consolidam junto com o ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização. Então, hoje, a abrangência do papel das brinquedotecas universitárias é muito maior. E a rede de brinquedotecas da UNEB, a rede Brinque, ela se estrutura a partir da multicampia, que é o diferencial da nossa universidade, e que atualmente contamos com 17 projetos e brinquedotecas instalados em diferentes departamentos da Bahia. Dentro desse movimento de rede de brinquedotecas, nós temos a Paulo Freire, que foi uma das primeiras a serem instaladas na universidade, e o seu maior projeto, que é a UNEBRIC. Nesse movimento também nós podemos destacar, dentro desse artigo, uma pesquisa realizada em 2021, trazendo as atividades desenvolvidas das 9 primeiras edições do evento, onde a contação de história permeia todas essas edições, considerando a importância e relevância do projeto, considerando a Brinquedoteca Universitária estar vinculada a grandes grupos de pesquisa sobre infância, ludicidade, linguagens, e em 2015, com o grupo de pesquisa GPELT, que é o grupo de pesquisa em leitura e contação de história, da professora Rosemary Lapa. Isso fortalece e dá uma dimensão da contação de história sempre presente em nossos espaços, no evento e em outras ações da Brinquedoteca. E ainda é interessante a gente pensar que contar histórias é diferente de ler histórias. Então, nós escrevemos esse artigo, dentre algumas epistemologias, o Guia da Contação de Histórias, escrito pela professora Rosemary Lapa de Oliveira,
que traz essa definição para a gente, né? Então, é interessante pensar, de acordo com esse guia, que quando lemos uma narrativa, nós temos o suporte, né, do texto escrito na íntegra para lermos, né, para uma audiência. Por outro lado, na arte de contar, não. Justamente por não termos, né, o suporte desse livro, o narrador ele pode expressar-se livremente por meio não somente da oralidade, mas também das expressões do rosto, do olhar, da entonação, do ritmo e da interação, né, com a audiência. Então, essa foi a nossa audiência, crianças em idade escolar, entre 8 e 9 anos de idade. Nós preparamos para elas o ambiente com brincadeiras, com treinamento de voz, inspiração, concentração, descontração. E também iniciamos cantando uma música que eu vou convidar vocês a cantarem com a gente, que é assim: tá caindo fulô, lá do céu, lá da terra, oh, tá caindo fulô. Então, estando sua obra terminada, o criador ele foi fazer a vistoria. E junto com seus ajudantes, ele viu que estava tudo uma beleza. O mar azul, o verde dos campos, os animais coloridos, as flores perfumadas, com muitas cores, até que passou por ele um bando de pássaros voando. E ele olhou assim, e todos eles marrom, da mesma cor. Um mais claro, um mais escuro, mas assim, tudo marrom. Aí ele olhou para o ajudante dele principal, Gabriel, e falou assim: Gabriel, você reparou que esses pássaros estão todos marrons, da mesma cor? Ele: sim, reparei. E o que você acha de nós darmos um colorido neles para eles ficarem assim, bem coloridos igual toda a natureza? Gabriel concordou e eles marcaram o dia e a hora para reunirem todos os pássaros para serem pintados. Perfeito, convidados com a lista em mãos, o criador levou uma paleta de cores bem coloridas, com cores bem diferentes, bem especiais para a ocasião. A lista dos pássaros estava na mão de Gabriel. E a gralha brincalhona passou e com o bico dela tirou a lista dos pássaros com a ordem, né, que eles iriam ser pintados da mão de Gabriel. E agora, o que fazer? Bom, eles mesmos se organizaram, fizeram lá uma fila entre eles e a arara falou: eu quero ser a primeira. Eu quero escolher minhas cores amarelo, azul, vermelho. E o criador falou que seja feita a sua vontade. Pintou ela das cores que ela escolheu e ela saiu toda alegre, colorida, voando, chamando bastante atenção. O pássaro preto, que ainda não era preto, era marronzinho, olhou para aquilo e falou: eu quero um preto bem básico. E assim foi feito. Ele foi pintado de preto e saiu voando todo feliz. E continuou, gente, pintando todo mundo. Veio os beija-flores, os colibris, os periquitos, os tucanos. O canarinho escolheu aquele amarelinho dele, saiu todo feliz. E lá no final do dia, todos pintados, veio a saíra de 7 cores, vendo que faltava, né, que a paleta já estava acabando. Se enroscou toda na paleta, limpou a paleta, sabe assim, igual raspa de bolo? Ela fez isso, raspou tudinho e ficou toda colorida, por isso que ela tem esse nome, saíra de 7 cores. Pronto, acabou, tá todo mundo guardando material, vem o rouxinol voando. E voltou a ser pintado. O criador olhou para ele: mas rouxinol, acabaram todas as cores, sobrou esse aqui, o douradinho, pode ser? Pode ser, né? O que queria dizer? Aí ele encostou assim no dedinho, né? No dedo do criador. Aí o criador pediu: abre a boca, rouxinol, abre a garganta. Aí ele pingou uma gotinha de dourado na boca do rouxinol. Nem preciso dizer que o rouxinol continuou marronzinho, não gostou, mas ele não ia reclamar, né, com o criador. Ficou lá amuado, triste, falou: eu fiquei feio, fui o único que ficou marrom. Mas quando ele abriu o bico, o canto que saiu de sua garganta era inigualável, era ouro puro, e todos pararam para ouvir. Bom, assim me contaram, assim eu conto para vocês, e assim contei lá para as crianças que ouviram. E ao contrário do que acontece, né, que as crianças pedem
para conta outra história, que nada. Elas pediram para elas contarem histórias. Então, assim foi, corroborando, né, com o que a epistemologia sobre a contação de história nos diz, Betty Coelho, na Arte Sem Idade, né, que o mais importante nessa arte, né, que permite a autoidentificação daqueles que escutam é a história, né? Será que elas foram motivadas, né, pelo canto do rouxinol? Não sabemos, só sabemos que elas interagiram, se engajaram e apesar de para nós adultos, né, o que elas recontaram, né, assim parecia não fazer sentido porque era uma mistura de contos de fadas com fragmentos dos contos que contamos. As outras crianças as ouviram atentamente, né, confirmando que a arte de contar histórias, o mais importante é o saber ouvir. Então, elas se engajaram, elas se acolheram, elas foram empáticas e, o principal, elas foram contadoras de histórias, protagonizando esse evento, né, e demonstrando, né, a dimensão educativa dessa arte, que é justamente dar também às crianças a possibilidade de treinarem, né, de exercitarem a oralidade e esse companheirismo e esse engajamento bem típico dessa faixa etária também. Assim, nós gostaríamos de agradecer, né, a vocês que nos ouviram, né, e que reforçar, né, essa ideia mesmo da arte de contar história, da importância desse movimento de encantamento, que traz uma leveza maior para o nosso aprendizado das crianças, porque acaba sendo um processo formativo, tanto das crianças como dos graduandos e pós-graduandos. Então, obrigada pela presença não, obrigada pela escuta sensível e até a próxima. E segue aí as nossas referências que basearam o nosso estudo. Obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.